Olá, eu sou a Aline Moreira, mentora de mulheres e eu quero te dar as boas-vindas ao meu canal. Depois de um tempo, me dedicando a outros projetos, eu volto com os nossos vídeos semanais aqui no YouTube. Então, se você já estava comigo antes, que bom te ter de volta, e se você está chegando agora, que bom que você veio. E para o vídeo dessa semana, nós vamos fazer uma baita indagação. Eu preciso mesmo descobrir o tal propósito de vida? Uma das maiores angústias do ser humano nesse tempo é a busca incessante pelo tal propósito de vida. Ouvimos o tempo todo pessoas influentes nos dizendo que precisamos descobrir o nosso propósito, que nunca seremos felizes e completos sem ele, que o que nos faz acordar todos os dias é o propósito, que pessoas sem propósito são incompletas e por aí vai. Eu também já pensei assim. Mas com o tempo eu tenho mudado um pouco essa percepção e eu tenho percebido que isso, na verdade, não é uma verdade absoluta. Claro, óbvio, que é muito bom ter algo que nos motive na caminhada, que nos motive na vida. Isso é realmente um combustível muito importante, principalmente naqueles dias, mais difíceis. Mas será que esse tal propósito é mesmo a chave da felicidade humana? E será que o tal propósito é realmente gostoso de ser cumprido e vai fazer a nossa vida ser mais plena e significativa? A internet está cheia de dicas como você descobrir o seu propósito. É só você consultar o Dr. Google. Você vai achar 10 dicas para descobrir o seu propósito. 7 perguntas infalíveis para descobrir o seu propósito. Como encontrar o seu propósito em 6 passos práticos e por aí vai. Olha, eu não estou criticando esses conselhos. Eles podem dar certo para muita gente. Mas e quem ainda assim não se sente cumprindo ou inserido em um propósito? Essa pessoa está afadada a ser menos relevante, menos produtiva que outra pessoa que entende, ter claro qual é o seu propósito e por que ela veio ao mundo? A resposta é não. Literalmente não. Eu quero te levar a algumas reflexões, principalmente para você que não faz a mínima ideia de qual propósito tem na vida. Você que está confuso, você que não tem certeza, ou até você que achou, mas ainda está achando tudo isso muito estranho. Vamos lá. Todo ser humano, ele é triuno, ou seja, ele possui corpo, alma e espírito. Todos nós. Para mim, na verdade, a melhor definição do ser humano é essa. Nós somos um espírito que habita em um corpo e possui uma alma. Essa, para mim, é a definição perfeita de quem somos e de como o ser humano funciona. Bom, partindo dessa definição, o espírito que habita em nós passa a ser o centro da nossa experiência. Afinal, é ele quem se conecta com o nosso Criador, um Deus. E é ali que habita a nossa eternidade. Então, presta atenção. Se eu parto do princípio que eu sou um espírito, e não só um corpo, esse espírito passa a ser a parte mais importante de mim mesmo. E é esse espírito quem se conecta com Deus. Eu entendo que isso pode lhe soar muito estranho, porque nesse mundo terreno, a inversão dessa importância, ela é constante. Eu sei que quando eu falo isso nos meus cursos e falo isso para muitas pessoas, elas me olham com uma cara meio estranha, como assim? O que é esse tal de espírito? Porque a valorização do corpo é tão intensa que a pessoa não consegue se perceber de uma outra forma. Mas vamos lá, pensa comigo, qual é a parte mais valorizada hoje pelas pessoas? Onde as pessoas, ou pelo menos a maioria das pessoas, costumam investir mais tempo, mais recurso e mais energia? Isso mesmo, acertou quem disse que é no corpo. Essa é a parte visível de todos nós. Essa é a parte que nós conseguimos perceber, essa é a parte que nós vemos
Essa é a parte que para muitas pessoas é a única parte que existe. E por isso mesmo que existe uma busca incessante por deixar esse corpo bem apresentável, né? Até muitas vezes atraente. Porque nós crescemos tentando impressionar os outros, na grande maioria das vezes, através da nossa aparência. Graças a Deus que hoje já se fala muito mais sobre saúde mental, sobre saúde emocional, e então a nossa alma, né, os nossos sentimentos têm ganho uma atenção extra, e isso é muito bom. Mas vocês percebem que o espírito ainda é muito negligenciado? A espiritualidade ainda é muito regada de religiosidade, de preconceito, de fanatismo, sabe? Ela ainda parece muito estranho. Muitas pessoas ainda veem isso com grande desconfiança. Quando se fala de espiritualidade, quando se fala de igreja, quando se fala de Deus, enfim, ainda veem isso de uma forma muito estranha e não muito clara. E isso tem um motivo bem claro. Aqueles que desenvolvem uma vida com Deus encontram um propósito na vida. E deixa eu te dizer, a última coisa que o inimigo da sua alma e da minha alma quer é que a gente se sinta assim, cheio de propósito. Sabe, eu atendo muitas mulheres muitas vezes bem-sucedidas nas suas carreiras profissionais, com uma vida financeira muito estável, com bons maridos, com filhos incríveis, com os copos, né, em dia, que saem muito bem na foto, mas que olham para mim e dizem assim, eu não sei quem eu sou ali, eu não me sinto feliz, eu me sinto uma farsa. Você já se sentiu assim? São espíritos morrendo de fome. Não há como a vida fazer sentido sem comunhão com aquele que te criou, sem comunhão com Deus. Ele é o autor da minha e da sua vida. Ele te formou de forma assombrosamente incrível no ventre da sua mãe. Ele te deu o fôlego de vida e te trouxe à terra para viver em comunhão com Ele. E não se engane, nem todos os caminhos levam a Deus. E Deus não é o mesmo em todos os lugares. Essa é uma conversa romântica e politicamente correta para enganar as pessoas. Vamos partir do princípio que todos nós fomos criados para sermos filhos de Deus. Isso mesmo. Todos nós fomos criados para sermos filhos de Deus. Criados para ser. Nós não nascemos nessa condição. Para ser significa que existe um movimento consciente e pessoal em se tornar. A Bíblia é muito clara. Olha lá o que diz em João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Pegou a chave? Todos os que receberam e creram. Sabe, amada, esse deveria ser o nosso maior propósito de vida. Receber e crer em Deus. Quando fazemos isso, Ele se encarrega de usar outras coisas como o nosso emprego, a nossa família, as nossas habilidades, os nossos dons, os nossos recursos e tudo que nós temos e tudo que nós somos para cumprir um propósito e construir um legado. Muita gente acha que propósito tem a ver com salvar o mundo, quando na verdade propósito tem a ver com salvar a si mesmo, entregando a sua vida a Jesus e deixando que Ele conduza os seus passos. A Bíblia diz que os sinais acompanharão os que creem, ou seja, os feitos acompanharão os que creem. Você quer fazer algo de relevante na vida? Você tem uma preocupação de realmente deixar um legado nessa terra? Então creia em Deus e deixa Ele guiar os seus dias. A Bíblia diz também lá em Deuteronômio 28 que as bênçãos do Senhor nos alcançarão. Ah, que lindo, né? Todos amam essa parte do versículo, mas ele continua dizendo que isso acontecerá. Se é uma condição, se ouvirmos a voz do Senhor e o obedecermos.
Então, minha amada, quer ter um propósito claro na vida? Se ocupe e se empenhe em conhecer, ouvir e obedecer a Deus. Faça tudo com excelência. Faça sempre o seu melhor. Tudo o que vier à sua mão, faça sempre bem feito. Isso também não quer dizer que você precisa fazer tudo. Presta atenção. Às vezes, nessa ânsia desesperada por conhecer o seu propósito, o seu chamado e tudo mais, as pessoas abraçam tudo e qualquer coisa. Não. Tem que ser muito pelo contrário. Olha só, saiba primeiro quem você não é e ficará mais fácil saber quem você é. Eu vou te dar o meu exemplo. Eu sou uma mulher fazedora. Eu penso e eu já tô fazendo. Sabe? Eu não sou muito minuciosa, eu não sou muito caprichosinha com pequenos detalhes, eu não sei fazer nada de trabalho manual. Eu mal sei cortar uma folha reta, mesmo que ela esteja com risco ali. É verdade. Então eu tenho que admitir que eu não sou boa nisso. E tá tudo bem, tem outras pessoas que serão, e esse território é delas e eu não preciso ficar pisando lá. Consegue compreender? Por outro lado, eu falo sem grandes dificuldades, por exemplo, para um auditório cheio. Não quer dizer que eu não trema e que eu não fique nervosa, mas eu consigo ir bem, enquanto outras mulheres só de pensar já desmaiam. Consegue entender? Tá tudo bem, elas não precisam ser boas no que eu sou. Essa história de ser boa em tudo é uma mentira para te deixar exausta, frustrada e insatisfeita. Saiba quem você não é para dar valor a quem você é. E deixa eu te dizer, pare de perseguir o tal propósito de vida e persiga a Deus. Busque Ele todos os dias, entregue o seu coração, se torne uma filha amada do Pai e Ele conduzirá o seu propósito aqui na Terra. Acredite em mim, você não descobrirá o seu real propósito fora da presença de Deus. E por fim, pare de se preocupar tanto com isso e se preocupe em viver uma vida com Deus. E se um dia alguém te perguntar qual é o seu propósito e você não souber o que responder, apenas diga: o meu propósito é ser aquilo que o meu Pai deseja. E Ele não costuma adiantar o fim da história. Ele me ensina a viver um dia de cada vez. Tire os olhos do propósito, coloque os seus olhos em Deus. Ele te conduzirá e a sua vida fará todo sentido.